Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Soares, eu sou sócio do escritório de advogados Ashton Ross Law, fica no centro de Londres, em Chancery Lane, e hoje eu vou estar falando um pouco com vocês a respeito de um tema muito importante, que é a respeito de apelo, né? Ou em inglês appeal. E por que isso é importante? Porque, infelizmente, quando a pessoa tem um pedido de visto negado, quando infelizmente isso acontece, geralmente a opção que a pessoa tem de fazer é fazer um apelo, enviar a matéria ao tribunal, né? E hoje, mais do que nunca, né, algumas categorias de visto, outras formas da pessoa ter a matéria, diria, reconsiderada, elas foram encerradas, outras formas, né? Por exemplo, desde o dia 5 de outubro, né, quem fez o pedido do settle pre-settle, se o pedido for negado, não pode mais fazer o administrative review. Popularmente a gente chamava de admin review. Então essa é uma alternativa que foi encerrada. A opção que a pessoa tem é de fazer um appeal, né? E como sempre teve para várias outras categorias de visto. Então, se infelizmente o pedido for negado, a opção que a pessoa tem na maioria das vezes é de fazer um appeal, fazer uma apelação. E é isso que a gente vai falar agora. Primeiro ponto que tem que se lembrar é que o objetivo é dar uma visão geral, né, sobre o apelo que se pode fazer e, claro, sempre recomendando que a pessoa faça isso através de um profissional. Eu vou mencionar no decorrer do vídeo algumas formalidades e algumas diferenças que só um profissional mesmo vai poder ajudar. Mas primeiro ponto que é importante lembrar, o prazo para se fazer um apelo, se o pedido foi dentro do país, são 14 dias. Né? Então, 14 dias contados a data da decisão ou da data da notificação, né? Geralmente o que vier mais tarde, mas hoje geralmente vem tudo na mesma data da carta da recusa é a mesma data da notificação, porque hoje vem tudo geralmente por e-mail. Quando a pessoa está fora do país, são 28 dias. O prazo para interpelar, para poder enviar ao tribunal um pedido de apelação. Então, geralmente aqui no Reino Unido, a forma como é em imigração, o primeiro passo é enviado uma notificação, enviado um formulário ao tribunal notificando que a pessoa vai apelar e o qual grounds, por que a pessoa não está de acordo. E existem duas formas de se fazer o apelo, né? Uma vez que a pessoa vai fazer o apelo, tem duas formas. Tem o apelo on papers, e tem um apelo com hearing, né? Isso que geralmente causa maiores confusões ou dúvida nas pessoas, né? Então, o apelo, conforme se diz, apelo on papers, o que isso quer dizer? É que toda a discussão vai ser baseada na documentação e nos papéis, nos documentos que forem enviados ao juiz. Não vai ter uma audiência, né? Então, geralmente são dois conjuntos de documentos que são enviados numa apelação, né? O bundle, que é o conjunto de documentos, né? Cópia do passaporte, cópia da certidão de casamento, se for o caso, payslips, enfim, toda a documentação que a pessoa quer que seja considerada pelo juiz antes de se tomar uma decisão. Então chama bundle. Geralmente um bando aí de uma apelação ia pelo menos uns 80 páginas, às vezes tem bandos aí de 1000 páginas, dependendo da matéria a ser tratada, porque tudo tem que ser colocado à frente do juiz. E além disso vai a parte da fundamentação legal, que é chamada aqui de skeleton argument. Então esse é quando a pessoa faz a apelação on papers, é isso que vai ser enviado. Qual a vantagem do apelo on papers? Geralmente a decisão ela é muito mais rápida, não que ela seja necessariamente rápida, mas muito mais rápida comparada com um apelo quando tem audiência. Diria pelo menos uns 3, 4 meses mais rápido. Hoje geralmente é levado uns 5, 6 meses. E também o custo, né, que a pessoa não vai ter o custo com um barrister, né, que é necessário quando a pessoa faz um apelo com audiência. E a taxa do tribunal também são 80 libras. A taxa quando a pessoa faz com hearing são 140 libras. Então, resumidamente, esse é o apelo on papers. Com relação ao apelo com audiência hearing, ele é basicamente
igual ao papers, a pessoa manda o bundle, manda o skeleton argument, mas a pessoa vai ter uma audiência também. E a pessoa vai ter a oportunidade de, perante o juiz, explicar o caso. Qual a desvantagem do apelo? Bom, geralmente leva-se mais tempo, diria mais uns 3, 4 meses a mais para que tenha uma audiência marcada pelo tribunal. E a pessoa vai ter o custo também com o barrister, que ele vai ter que gastar. Barrister é quem faz a sustentação oral perante o juiz. Talvez de uma forma mais resumida seria isso. É aquela pessoa que faz a sustentação oral perante o juiz. Um advogado geralmente aqui no Reino Unido ele faz as partes fora do tribunal. No tribunal é um barrister. Então, esses seriam, as desvantagens. Quais são as vantagens? Diria que a menos que a matéria seja puramente baseada em documento, por exemplo, o home office diz que a pessoa não é casada quando tem a certidão de casamento dizendo que é casada, menos que seja uma discussão basicamente em um documento, um apelo com um barrister, com um hearing, melhor dizendo, uma apelação com audiência, a oportunidade vai ser muito maior e a pessoa tem muito mais chance de sucesso, porque a pessoa vai discutir aquilo perante um juiz, o juiz vai ter a oportunidade de perguntar, fazer perguntas, esclarecer melhor os pontos, o que não existe se não tem uma audiência, Então, com uma audiência, a pessoa tem muito mais oportunidades de esclarecer o fato, principalmente se não for algo baseado num documento. Por exemplo, quando há dúvida se o relacionamento é genuíno. Eu diria que é quase impossível a pessoa ganhar isso no apelo nos papéis, porque o juiz vai querer... Como é que o juiz vai saber se o relacionamento é genuíno? Ele vai querer ver a credibilidade, vai querer entrevistar, escutar, ver se aquilo que está sendo falado é verdade. Aí só com uma audiência mesmo. Então, a maioria dos casos, um apelo com audiência ele é mais recomendável do que um apelo no papel. Aí um profissional, mais uma vez, ele ia poder analisar e poder dizer ao certo qual seria o melhor caminho, apelo no papel ou apelo com audiência. Então, isso daí um profissional vai poder analisar qual seria o melhor dos caminhos. E há uma outra ponto importante que a gente não pode se esquecer a respeito do apelo, dos apelos nos tribunais, que fatalmente todos precisam ter um profissional trabalhando, um advogado, é que a formalidade processual em um apelo, formalidade de documentos, como eles são apresentados, os tribunais têm uma formalidade específica, a numeração de páginas, índice, como é apresentado, skeleton argument e o bundle, todos eles têm formalidades específicas pelo tribunal e se essas formalidades elas não estão corretas, o juiz pode simplesmente dispensar e não analisar aquela evidência. E aí se não analisar não tem como ganhar, se o juiz não for analisar, você vai mandar as provas, se o juiz não analisar não tem como ganhar. Então a parte processual ela é muito importante. Quem não tem conhecimento fatalmente vai cometer erros. Não vou dizer que é impossível, mas fica quase impossível vencer uma apelação. Mais uma vez, por isso que é importante a pessoa ter um profissional podendo ajudá-lo, assessorá-lo, representá-lo num caso de apelação. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro essas informações aí gerais, sobre uma apelação, como funciona, a diferença do apelo on papers para o apelo com audiência. Enfim, espero que vocês tenham gostado e esse é o objetivo do visto. Vejo vocês na próxima semana com mais um tema a respeito de imigração. So high, I'm hypnotized.